Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos aqui falar de um tema que toca praticamente toda a gente. Será que ainda faz sentido eu estar aqui a investir do meu dinheiro numa casa hoje em dia em Portugal? Ou será que com os preços atuais já não é assim tão má ideia estar aqui a arrendar? Tu como eu temos noção que esta decisão tem aqui um peso gigante nas tuas finanças pessoais. E a verdade é que há muita, mas mesmo muita gente aí pela internet a dar palpites sem nunca usar exemplos concretos, a fim de poder então justificar se uma ou a outra opção é mais adaptada ao teu perfil. Ao longo deste vídeo vamos então aqui olhar para números concretos, fazer comparações reais e perceber se faz mais sentido continuar a pagar uma renda ou então dar o passo e comprar a tua casa. Antes de iniciar, como sempre, deixa aqui o teu like, isso permite o vídeo chegar a mais pessoal com interesse sobre este tópico. Segue o canal caso ainda não sigas e dessa forma não irás aqui perder os meus futuros vídeos. Vamos lá então a isso. Primeiramente, precisamos aqui perceber uma coisa fundamental, que é como está o mercado em Portugal neste momento. Segundo aqui os dados mais recentes da Eurostat, os preços das casas em Portugal subiram 11,6% só no último ano, o que representa aqui um dos maiores crescimentos de toda a União Europeia. Por isso, se estás aqui a pensar comprar uma casa agora em Portugal em 2025, convém mesmo ficar atento ao vídeo 2 e seguir aqui passo a passo as contas que vamos aqui fazer com bastante calma. Lisboa já vai aqui nos 4.156 euros por metro quadrado. No Algarve, numa cidade como em Faro, por exemplo, os valores estão aqui na ordem dos 3.466 euros por metro quadrado. E mesmo numa cidade como o Porto, já ultrapassa os 2.700 euros por metro quadrado. E atenção, esses aumentos não são apenas nas grandes cidades. Podes aqui ver que esta tendência é claramente nacional. Vê bem aqui o caso de Castelo Branco, um dos distritos tradicionalmente mais baratos do país, onde os preços subiram de 12,1% em apenas um ano. Ou então em Santarém, 10,3%, e até nas ilhas, como por exemplo o caso de São Jorge no Açores, onde os preços cresceram de 24,6% no prazo de um ano. Por isso, como podes aqui observar, mesmo fora dos grandes centros, está tudo mais caro. E claro, isto puxa naturalmente a média nacional para cima. Vamos então agora a um exemplo prático. Imagina que queiras então aqui comprar um T2 em Lisboa com 80 metros quadrados. Faz aqui as contas comigo. 4.156 euros por metro quadrado, ou seja, vezes 80 metro quadrado, dá cerca de 333.500 euros. E sejamos aqui um pouco realistas. Quase ninguém que está hoje aqui a ver este vídeo tem a capacidade em pagar isso a pronto. Por isso tu vais aqui precisar de pedir crédito à habitação. E aí entram então os primeiros requisitos do banco. Uns bancos normalmente pedem uma entrada de 10 a 20% do valor do imóvel. Mas para este exemplo, e para sermos aqui conservadores e realistas, mais uma vez, vamos usar os tais 20% como base de cálculo. Isto significa que tu vais aqui precisar de cerca de 66.500 euros logo à cabeça, só para poder então entrar neste famoso processo. O financiamento dos restantes 80%, cerca de 266.000 euros, irá então implicar prestações mensais. E para chegar ao valor de prestação mensal, usamos uma simulação de crédito à habitação a 30 anos, o que representa mais ou menos 366 meses, com uma taxa de juros de 3% ao ano. Ficas então a pagar por volta de 1.120 euros por mês só de prestação. Mas atenção, na vida real ainda tens de adicionar os seguros obrigatórios, despesas bancárias, comissões de processamento e tudo o resto, ok? Por isso no final, sem estamos aqui a exagerar, o valor vai facilmente subir para 1.300 ou até 1.400 euros por mês. E se estás aqui a perguntar, mas porquê os tais 3% taxa de juros ao ano? Basta olhar aqui para este gráfico. Nos últimos meses, as taxas subiram bastante e andam ali por volta dos 4,5% brutos ao ano. Mas com aquelas várias bonificações, do tipo se tiveres aqui um seguro com o teu banco, etc., há bancos a oferecer aqui taxas efetivas por volta dos tais 3% ao ano. Portanto, usamos os tais 3% aqui como média conservadora para te dar aqui uma noção mais realista. Agora que já entendeste essa parte, vamos aos tais custos adicionais. Além da entrada de 20%, ainda tens de contar com um imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, o famoso IMT. Vamos ao exemplo que estamos atualmente a usar, o famoso T2 em Lisboa, com 80 metros quadrados e com um preço que anda por volta dos 330.000 euros. Com base na tabela atualizada do IMT para 2025, que está aqui à tua frente, este valor encaixa-se numa das partes mais altas da tabela do IMT, entre os tais 324.000 e 648.000 euros. Ou seja, a taxa marginal é de 8% e temos uma parcela a bater que anda por volta dos 13.500 euros. Fazendo aqui as contas, só com este imposto traz aqui um custo de mais de 13.000 euros para pagar. E ainda se pode aqui acrescentar outros custos, como escritura, registros, seguros obrigatórios, IMI, o famoso Imposto Municipal sobre Imóveis, prestações, por exemplo, aqui para a boa manutenção do condomínio ao longo do ano. Então, já estamos aqui a falar de mais de 70.000 euros só para tu começares. Por isso, comprar a casa hoje, mais do que nunca, tem de ser aqui uma decisão muito bem ponderada. Agora vamos analisar o caso do arrendamento. Em 2024, os preços médios subiram bastante. Não é apenas o valor das casas na hora de comprar que subiram. As rendas, elas também subiram. E andam então por volta dos 16,20 € por metro quadrado em Portugal por média. Mas em Lisboa, esse valor já chega por volta dos 21,50 € por metro quadrado por mês. Portanto, para o nosso exemplo
exemplo 2. Este mesmo T2 com 80 metros quadrados em Lisboa vai custar à volta dos 1.720 euros por mês em renda. E aqui não há entradas, nem o IMI, nem obras, nem absolutamente nada. No máximo, algumas rendas antecipadas, as famosas caução, né? É uma solução muito simples, pagas e usas, ponto final. Então, o que é que tu achas que compensa mais? E para isso, vou-te aqui pedir para colocar aqui pausa neste vídeo, ir aos comentários e deixar lá a tua opinião. À primeira vista, parece óbvio, não é? Se vais pagar 1.700 euros de renda ou 1.400 euros de crédito, então é melhor comprar. Afinal, estás aqui a investir em algo que vai ser teu no fim, uma vez que tu pagaste tudo aquilo que tu devias, esse bem será teu até ao fim da tua vida e futuramente será até património para os teus filhos. Não podemos esquecer que o arrendamento oferece aqui vantagens bastante importantes. Tens encargos mais baixos no início, basicamente apenas uma caução e algumas rendas antecipadas, e isso permite aqui uma coisa que pouca gente na realidade valoriza, mas que eu pessoalmente valorizo imenso, que é flexibilidade. Podes mudar-te, sair do país, procurar um emprego noutro sítio, noutra cidade, noutro país, noutro continente, sem estar aqui preso a um crédito de 30 anos com o teu banco. Por outro lado, o valor de uma casa pode aumentar e o imóvel valorizar ao longo do tempo. Mas o contrário também pode acontecer. Nos últimos tempos, com aqui o aumento das taxas de juros e a inflação cada vez mais a apertar, o mercado atual em Portugal tem sim revelado uma volatilidade significativa. Comprar casa já não é aquele investimento garantido que muitos acham se comparares com 20, 30, 40 ou 50 anos atrás. E além disso, temos que aqui adicionar a questão da fiscalidade associada à habitação própria em Portugal, que é bastante complexa. Todos os anos há o imposto municipal sobre imóveis para pagar, o que representa claramente aqui um encargo adicional. A isso adicionamos o risco de novas subidas nas taxas de juros, que podem aqui impactar ainda mais o teu orçamento mensal, e sem esquecer também aqueles custos da manutenção do teu imóvel. Quem já enfrentou, por exemplo, uma infiltração durante o inverno, sabe muito bem o transtorno e as despesas que isso pode aqui implicar. Mas atenção, eu não estou aqui a dizer que comprar casa é uma má ideia. Se tens estabilidade profissional, se sabes que queres viver naquela zona durante muitos anos ou até ao dia da tua morte, por exemplo, se consegues aqui suportar os custos iniciais, então sim, pode aqui fazer sentido comprar essa casa, esse imóvel, esse apartamento. Portanto, ao fim de 30 anos, uma vez que tu concluíste de pagar o teu crédito à habitação, a casa é tua. E podes, claro, até deixar isso como património para os teus filhos. Agora, se ainda estás aqui a explorar novos caminhos, se tens aqui um perfil mais flexível, ou se ainda estás aqui a construir estabilidade financeira, arrendar pode ser aqui uma decisão bem mais inteligente no teu caso. E há um detalhe que vemos aqui muita pouca gente abordar, é que as rendas que tu pagas mensalmente são deductíveis do teu IRS até 600 euros por ano. E está previsto o aumento desse limite para os próximos anos, como podes aqui ver nesta slide. Não é muito, claro, mas tudo conta e sempre ajuda. Como vês, não há aqui uma resposta certa ou errada. Há sim um conjunto de variáveis financeiras, pessoais e emocionais que tens aqui de pesar. Se tens poupanças, estabilidade no teu emprego e sabes onde é que tu queres viver para o resto da tua vida, comprar pode ser aqui a melhor opção para ti. Mas se estás a começar a tua vida, que queres liberdade ou tens receio de comprometer as tuas finanças todas, então arrendar faz muito mais sentido. E atenção, por favor, não tomes esta decisão com base na pressão social. Aquela ideia que estar a pagar a renda é literalmente deitar dinheiro pela janela fora. Compensa mais comprar uma casa, assim ela é tua no fim, blá 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 blá. Certamente tu já ouviste isso 1 milhão de vezes. Pode sim ser verdade em alguns casos, mas pode também aqui ser uma grande armadilha para outros. Já faço o que eu faço há 5 anos, já falei com 50 milhares de portugueses diferentes, em Portugal ou fora de Portugal, e deixa-me-te aqui falar de uma realidade. Estatisticamente, todas as pessoas que não conseguem aqui dar um passo relacionado com o mundo do investimento são aquelas que estão literalmente aqui com a corda ao pescoço em relação ao crédito à habitação. Porque fizeram contas à vidas completamente erradas, que achavam que estavam aqui a cumprir um sonho e na realidade cavaram a sua própria cova. E agora estão ali no renga-renga para a frente e para trás e não saem do sítio porque estão ali todos os meses com essa obrigação em pagar o crédito de casa. E agora, para concluir, vamos fazer um pequeno exercício para quem gosta de números, como eu. Imagina que em vez de usar esses 66 mil euros de entrada para comprar a tua casa, tivesses investido esse dinheiro num ETF que vem aqui replicar os resultados do SP500, por exemplo. Estamos aqui a falar de uma rentabilidade média de cerca de 10% ao ano. No entanto, temos que aqui ajustar pela inflação e esse retorno real vai andar à volta dos 7% ao ano. Fazendo então aqui essa pequena matemática, em 30 anos, os tais 66 mil euros tornaram-se em mais de 500 mil euros. Isto é o famoso efeito bola de neve a funcionar ao teu favor. O poder dos juros compostos. Claro que nada disto é garantido, mas é um exercício que eu acredito ser muito importante tu realizares, a fim de abrir aqui um pouco a tua mente e estás ok com a ideia em estudar outras possibilidades, sem ser estar aqui a colocar 100% das tuas poupanças para uma entrada numa casa que poderia aqui ser um investimento bastante ruim para ti e que iria aqui travar o futuro desenvolvimento da tua vida financeira, em vez do acelerar ou pelo menos do tranquilizar. Pronto, chegamos ao fim deste vídeo. Caso tu gostaste do conteúdo e achaste o vídeo útil, deixa aqui o teu like, podes aqui também comentar em baixo o que é que tu estás a fazer neste presente momento, se já compraste casa ou não, se estás neste presente momento a arrendar e a pensar eventualmente comprar, se o vídeo te tornou ainda mais indeciso nessa tua decisão, deixa simplesmente aqui a tua opinião. Um grande abraço e até ao próximo domingo.